muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao webinar Brindar à Inovação, o CIFID no setor dos vinhos, que é organizado pela EFI Group Portugal. O meu nome é Ana Cardoso, sou consultora de investigação e desenvolvimento na EFI Group Portugal e serei a moderadora desta conversa, que conta com um painel que passo desde já a apresentar. O professor Carlos Brito é vice-reitor da Universidade Portucalense, investigador na área de marketing, internacionalização e inovação, nomeadamente no setor dos vinhos, sendo também autor de diversas obras, como o livro Estrutura e Dinâmica do Setor do Vinho do Porto. É também presidente do Observatório do Vinho do Porto, que foi constituído em 2020 com o objetivo de defender o vinho do Porto enquanto um dos pilares da economia e da imagem de Portugal no mundo. É ainda cavaleiro da Confraria do Vinho do Porto e grão-mestre da Confraria do Vinho Verde. Bom dia, professor Carlos Brito, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um gosto estar aqui neste webinar. Ok, muito obrigada. Entretanto, o engenheiro António Luís Cerdeira, infelizmente, não pôde estar presente devido a um motivo de força maior, mas pediu que endereçássemos o seu cumprimento a todos os presentes e vai fazer-se representar pela colega Teresa Pereira, que é engenheira alimentar, integra a equipa do Soalheiro como consultora permanente, estando responsável pelo sistema de gestão integrado da Soalheiro, conjuntamente com a gestão e a equipa da empresa. A Teresa acompanha muito de perto todos os projetos de investigação e inovação da empresa, para além de acompanhar também o engenheiro Luís Cerdeira em toda a gestão estratégica da mesma. Penso que não é demais referir que a Soalheiro foi um dos primeiros produtores portugueses de vinho alvarinho e foi também a primeira empresa certificada no sistema de gestão de investigação, desenvolvimento e inovação que aconteceu no ano passado. Bom dia, engenheira Teresa Pereira, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Obrigada. Por fim, temos o colega Pierre Quintaneiro, que é gestor comercial na EFI Group Portugal, é especialista na captação de financiamento para empresas, especialmente para projetos de investigação e desenvolvimento, e que detém uma carteira de clientes nacionais importante no setor dos vinhos e certamente trará um aporte importante a esta sessão. Bom dia, Pierre, sejas muito bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia ao resto do painel e bom dia a toda a gente que nos está a acompanhar lá em casa. Ok, obrigada, Pierre. Antes de dar início à sessão, quero agradecer a vossa presença, quer aos ilustres oradores, quer a quem nos ouve e nos vê, pelo interesse em participar neste evento. Suponho que todos nos estejam a ouvir e ver em perfeitas condições, mas se isso não acontecer, pedimos obviamente que nos avisem no chat. Durante cerca de 45 minutos, vamos brindar à inovação no setor dos vinhos. No final da sessão, existirá um espaço para questões ou dúvidas que podem colocar no chat e, se não tivermos a oportunidade de responder a todas, elas serão compiladas e enviadas para todos os participantes no final da sessão. Bem, e sem mais demoras, vamos então dar início à nossa conversa e eu começo por colocar uma questão ao professor Carlos Brito. De que forma é que considera que a inovação pode contribuir para o crescimento e afirmação das empresas nacionais deste setor nos mercados nacional e internacional? Bom, mais uma vez, então, muito bom dia a todos os que nos estão a ver e a ouvir. Devo dizer que é um gosto estar neste webinar e saúdo desde já a EFI Group pelo convite e pela sua realização e saúdo também os meus colegas membros deste painel. Ana, a sua questão eu diria que é extremamente importante no setor dos vinhos, até diria em geral e em particular no setor dos vinhos. Desde logo porque muitas vezes não há uma ideia clara daquilo que é inovar. Com frequência confunde-se inovar com criar algo de novo, com inventar, até com investigação e desenvolvimento. São coisas diferentes, complementares, mas são coisas diferentes. Inovar, fundamentalmente, é criar valor com base em novas soluções. A invenção, a criação de novas soluções é um ingrediente essencial da inovação, mas não basta. O segundo ingrediente é a criação de valor. Eu, se inventar uma coisa qualquer, se inventar um vinho fabuloso, que ninguém quer, nem ninguém compra, nem ninguém paga por ele, eu inventei, mas não inovei. Para haver inovação tem de haver criação de valor. O que, aliás, remete desde logo muito para uma coisa que eu vou falar adiante, que é a questão do marketing. Porque, em última instância, o valor cria-se no mercado.
desde logo podemos pensar, mas porquê é que a inovação é importante? Eu diria, e posso ser um pouco acusado quase de algum extremismo, de algum fundamentalismo, mas eu diria que a inovação é a única forma das empresas se manterem competitivas de forma sustentável e a longo prazo. Verdadeiramente não é a única forma. Há uma outra forma, que é acesso a recursos baratos, nomeadamente recurso de mão de obra. Mas face ao contexto em que estamos a falar, vamos pôr já de parte essa solução. Nem os recursos baratos, a terra não é barata, as massas vínicas não são baratas e também ninguém quer pagar mal aos trabalhadores. Portanto, pondo de lado esta hipótese que é, eu diria, neste caso o setor dos vinhos é meramente académica, pondo de lado só sobra uma. Eu tenho que acrescentar valor e a única forma para o fazer é inovar permanentemente. Inovar onde e em quê? Bom, posso inovar no produto, posso inovar nos processos, e aqui remeto muito para a parte da viticultura, para a parte da vinificação, já agora na área dos processos, também na parte logística e até na parte dos próprios processos de investigação e desenvolvimento. Eu sei que a nossa colega Teresa vai falar nisso no contexto da Soalheiro. Pode haver até inovação no próprio processo de investigação e desenvolvimento. São duas áreas fundamentais para a inovação, mas depois ainda há mais duas. É a inovação de marketing e a inovação dos modelos de negócio. A inovação de marketing no setor dos vinhos é particularmente importante. Eu devo realçar aqui o trabalho que tem sido feito, em geral, nos últimos 15, 20 anos, pelas empresas, e quando digo empresas, digo em geral, incluindo até, enfim, cooperativas, portanto, no sentido mais genérico do termo, de valorização dos vinhos portugueses. E se nós nos lembrarmos daquilo que eram as prateleiras de um supermercado na secção dos vinhos há 20 anos atrás, aquilo que é hoje, notamos que há uma diferença. Mas ainda há muito a fazer em termos de valorização. Em geral, e eu falo contra mim como consumidor, os vinhos são muito baratos. Faça a qualidade que tem. Faça a qualidade que tem. Em geral, eu agora não vou sequer falar, por exemplo, aqui no Soalheiro, nem nada, porque é uma excelente empresa, mas em geral, os vinhos valem muito mais do que aquilo do preço que é cobrado por eles. E aí falta marketing. E marketing não é só publicidade. Marketing é gestão das marcas. É a gestão da própria embalagem, da própria roupagem do vinho, da própria, digamos, até da própria formato da garrafa, que pode acrescentar valor ao vinho, sem desperdício em relação ao produto que lá está dentro. Tem a ver com comunicação, obviamente, mas não apenas aquela comunicação tradicional. Hoje o digital é fundamental para eu promover qualquer produto e em particular os vinhos. E até outras áreas de negócio que estão associadas aos vinhos, nomeadamente o enoturismo. Em particular nesta época de confinamento. Tem a ver com a gestão dos canais de distribuição. É um mundo enorme onde eu devo inovar para conseguir uma coisa. Valorizar melhor um produto que, em geral, em Portugal, é muito melhor do que aquilo que se paga por ele. Em último lugar, a inovação pode ter a ver com um modelo de negócio, com a maneira como eu organizo os negócios. Não vou entrar muito por aqui, mas só vou deixar uma dica. A parte digital, novamente, a parte digital. O trabalhar em rede, as redes colaborativas, eu diria até de alguma forma, alguma virtualização das organizações, são exemplos interessantíssimos de potenciar a inovação no modelo de negócio na área dos vinhos, designadamente
aproveitando sinergias, volto a dizer, com negócios complementares, maiormente toda a parte do enoturismo. E para já, assim, para uma primeira impressão, sem querer estar aqui a estender, era isto que eu teria para dizer sobre a importância da inovação no setor dos vinhos. Muito interessante a visão que realmente apresenta o professor, que focou basicamente 3 áreas grandes da inovação: a inovação do processo e produto, a inovação de marketing e a inovação do modelo de negócio. Colocaria agora uma questão à engenheira Teresa Pereira. Quais considera serem as principais tendências de inovação no setor dos vinhos? Ora bem, contextualizando aqui um bocadinho e alinhando o discurso com o professor Carlos Brito, no soalheiro a inovação já existe por si só há muitos anos. Claro que é uma empresa produtora de vinhos. É mais fácil, se calhar, inovar no produto do que inovar noutras áreas. E então, quer dizer, já inerente ao negócio, é necessário ir desenvolvendo produtos para o soalheiro permanecer, tendo sido a primeira marca de vinho alvarinho em Portugal, não é? Para continuar o seu trabalho e ser reconhecida no mercado, que está também muito alinhado com o discurso da questão do marketing. Em termos de avançarmos um bocadinho mais, ou seja, quando desenvolvemos um produto, é fácil, digamos, estamos a inovar, é um produto novo. Estamos a inovar se tivermos valor acrescentado e se houver, digamos, um reconhecimento do valor do produto que estamos a desenvolver. Por isso, em termos de inovação, o soalheiro já o faz há muitos anos, não é? Pronto, em termos de produto, mas o nosso estado neste momento é completamente diferente. Foi inovando também associado ao produto a questão do marketing, a questão da organização dos processos internos, nomeadamente otimização de linha, de vinificação da linha, das vinhas, tudo que é a parte de inovação em termos operacionais, para obtermos o produto. Mas neste momento, e passando os anos que a empresa já tem e a experiência que tem no mercado, também neste momento eu diria que a nossa inovação assenta em 3 pilares essenciais: na sustentabilidade económica, na sustentabilidade ambiental e na sustentabilidade social. Temos inovação que alimentam estes 3 pilares, que estão definidos como a estratégia da empresa. A sustentabilidade económica, no fundo, é fazer a empresa, no fundo, estar saudável economicamente e ter em conta e consideração que os projetos no âmbito do IDI alimentam economicamente a empresa. Ambiental, porque temos preocupações ambientais, por isso temos inovação também na área ambiental. E eu posso dar exemplos, por exemplo, na área económica, é mesmo a questão dos produtos, a organização das linhas, a otimização das linhas, a automatização das linhas, a parte das embalagens, a embalagem, digamos, em termos de colocar nas caixas, estar otimizada e o próprio cartão também ter um menor impacto ambiental, por isso estamos a falar da parte económica, mas que se cruza com a parte ambiental, por isso são ideias, projetos que vão alimentar as 2 áreas e sustentar a estratégia da empresa. A parte social tem a ver com toda a envolvente do território onde nos inserimos e a mobilização de todas as pessoas que, nomeadamente, trabalham na vinha. Os nossos fornecedores, nós temos vinha própria, mas também compramos uva, são acompanhados por responsáveis do soalheiro, que é o responsável das vinhas, no fundo, e acompanha ao longo do ano esses produtores que são os nossos fornecedores. Nossos fornecedores, mas são mais parceiros de negócio que provavelmente fornecedores, porque o trabalho aqui que está feito para trás é muito grande, já é de uns anos e temos vindo a melhorar, e agora até
vamos ter um projeto em termos do enoturismo, com o Enotour, que estamos a fazer estamos a fazer mesmo um grande trabalho, não só com os produtores de uva, mas com os operadores económicos da nossa envolvente e da área onde nos inserimos. Por isso, sustentabilidade económica, ambiental e social. Na social, não só nos fornecedores, mas também, por exemplo, nos colaboradores. A valorização dos colaboradores, toda a formação que os colaboradores têm, proporcionadas pela empresa e sinalizadas por eles, são sempre aceitos. Ou seja, no fundo, o Luís e a Maria João, que estão assim na gestão, Luís Cerdeira e Maria João, estão na gestão do soalheiro, promovem muito e são muitos facilitadores e também veem que, reconhecendo e melhorando as aptidões e funções dos colaboradores, a empresa fica toda mais coesa para trabalhar neste sentido da sustentabilidade económica, ambiental e social. Ok, agradeço Não sei se imenso. fazia a pergunta, eu falo muito. Não. Todos os contributos são obviamente bem-vindos e eu agradeço a sua perspectiva, Teresa. É muito bom ouvir o testemunho realmente de uma empresa que no fundo baseia os seus valores de atividade também na investigação, desenvolvimento e inovação. Relativamente à intervenção da engenheira Teresa, eu pedi ao professor Carlos Brito se quer acrescentar alguma questão e aproveitar também já para lhe perguntar quais são, na sua opinião, os obstáculos que as empresas nacionais deste setor enfrentam para inovar. Bom, em relação à intervenção da engenheira Teresa Pereira, eu não tenho nada a acrescentar. A única coisa que eu gostaria de realçar é que o soalheiro é um benchmark em termos de inovação e em termos de gestão na área dos vinhos e, portanto, temos aqui um excelente caso, não para copiarmos, mas para nos inspirarmos naquilo que pode ser feito. Eu sei que a audiência hoje é muito grande, sei que estão a ouvir-nos e a ver-nos pessoas de grandes e reputadas empresas e, portanto, não é qualquer desprimor para muitas das pessoas que estão a assistir a este webinar, mas na realidade eu acho que o trabalho que tem sido feito no soalheiro é um exemplo que pode inspirar muitas outras empresas, e nomeadamente esta questão da ligação ao enoturismo, que vai agora ser iniciada. Eu acho que é fundamental, porque há aqui um cross-selling e há um potenciar, um alavancar dos negócios mútuos. Os vinhos alavancam o enoturismo alavanca os vinhos. Não fosse a pandemia, e eu quase no momento de delírio poderia dizer, olha, Teresa, quem sabe se daqui por meia dúzia de anos o enoturismo não valerá mais em termos monetários do que o vinho. Hoje, com a pandemia, não me atrevo a dizê-lo. Mas se fosse há um ano, era capaz de dizer. Até porque, enfim, não vou nomear aqui, mas, por exemplo, na área dos vinhos do Porto, nós temos grupos económicos que hoje que fizeram investimentos fortíssimos na área, não é do enoturismo, é do turismo, nomeadamente com unidades hoteleiras na cidade do Porto, e começaram nos vinhos puro e duro. Respondendo agora indo à questão que a Ana me lançou, do quais são os obstáculos. Ora bem, eu até primeiro vou referir aqui talvez um desafio. O desafio dos vinhos em Portugal e na Europa é o aliar inovação com tradição. Tradição não significa tradicionalismo. Os vinhos do velho mundo, da Europa, são muito. A estratégia é muito diferente do resto do mundo. Se formos para os Estados Unidos, nomeadamente para a Califórnia, depois na América do Sul, Chile, Argentina, mesmo o Brasil começa a produzir, depois tivermos a África do Sul, formos para a Austrália, Nova Zelândia, a lógica é diferente. Porque nenhum destes países tem um património que a Europa tem, que é serem produtores tradicionais de vinho. O vinho na Europa não só é produzido há milhares de anos, mas faz parte da cultura.
e fazendo parte da cultura, é um elemento de valorização do próprio vinho. Quando eu, dentro de uma garrafa, consigo meter, além de um líquido com um determinado tipo de características organoléticas, consigo meter património, consigo meter cultura, consigo meter terroir, consigo meter história, eu garanto que essa garrafa vai ser vendida por um preço muito mais alto. Agora, se eu meter só vinho, o preço é menor. E nós, na Europa, temos a obrigação de meter mais do que vinho. Pronto. Isto significa que a parte da tradição é muito importante. É muito importante, não no sentido tradicionalista, de uns coitadinhos, mas de meter esta vertente que está para além, que é intangível e que tem a ver com a cultura e tudo aquilo que pode girar em torno, por exemplo, de uma quinta. Eu agora até quase vou ser acusado de ser um marqueteiro irredutível. Mas que alguém tiver a ouvir-nos e tiver uma quinta e pá, tem que arranjar uma boa história em torno da quinta. Pá. Se a história não for totalmente verdadeira, também ninguém está a confirmar se a história é verdadeira ou não. Aquilo que ainda para muita gente é o símbolo de Portugal, enfim, um dos símbolos turísticos, que é o Galo de Barcelos, já não faz parte do discurso oficial há 50 anos. Mas que, se eu for ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, vejo aquelas lojinhas cheias de galos de Barcelos. Como sabem, a lenda do Galo de Barcelos foi totalmente inventada. Pronto. Portanto, eu não estou a dizer aldrabem, inventem, façam 30 por uma linha, mas dizer, pá, às vezes alguma criatividade também ajuda e isso pode fazer atirar-me com o preço para cima. Pronto. Uma boa história em torno de um bom vinho, aí eu garanto que acrescenta muitos euros nessa garrafa. Ok? Pronto. Vamos agora aos obstáculos. Esses são os desafios. Vamos agora aos obstáculos. Eu diria que o principal obstáculo é a falta de recursos. O principal, isto é. O primeiro, não é o mais difícil, é o primeiro. Falta de recursos técnicos, falta de recursos humanos. Porque inovar não é beber 2 ou 3 copos de vinho e ter um momento de inspiração. É fundamentalmente trabalho na área dos vinhos, como na área tecnológica, como em física quântica. É trabalho. Portanto, trabalhar significa que é necessário ter os meios adequados, volto a dizer, quer técnicos, quer humanos, o que remete para necessidades, nomeadamente algum apoio financeiro ou fiscal, que possa existir em torno disso. Enfim, e haverá certamente mais, aqui neste painel, pessoas mais capazes do que eu até para falar nessa área. Mas não basta. É preciso também uma atitude empreendedora. É preciso uma atitude aberta à mudança, disposta a assumir riscos, disposta a sair da zona de conforto. Por uma coisa é verdade, inovar dá trabalho. O melhor é não inovar nada. Se não quer ter grandes maçadas nos próximos tempos, está sossegadinho, não vou fazer nada. E quando a minha empresa começar a perder competitividade porque não inovou, entretanto já cá não estou e portanto, olha, para si já alguém que vem aí que bate à porta. Porque se eu neste momento, e a inovação não é uma coisa que se deixe para amanhã, é uma coisa que se faz já hoje. E se eu hoje começo a procurar ter uma atitude inovadora, eu arrisco-me que logo de tarde tem alguém a reclamar. Fila sair da zona de conforto. Eventualmente, sair da minha zona de conforto significa logo à noite vou dormir pior. Isto dá trabalho. Portanto, a inovação é fundamental, mas é preciso ter espírito para isso. E, portanto, eu até diria, este é o principal obstáculo, porque a parte dos recursos, eu arranjo os meios, eu fico com os recursos. Mas se eu não tiver dentro da empresa gente a começar por cima, e no caso do soalheiro, e a Teresa certamente falará disso muito melhor do que eu não tenho dúvidas de quem está no topo tem esse espírito inovador e empreendedor, porque senão ela não estava aqui. É ou não é, Teresa? É. Concordo. É. Pronto, é isto que é preciso. E isto não é com dinheiro. Espírito empreendedor.
E volto a salientar, é que se não houver, as empresas não são competitivas e num prazo mais ou menos longo, mais ou menos curto, estão fadadas ao fracasso. É a única forma. Mas, volto a repetir, dá trabalho, é arriscado, tira-me horas de sono, tira-me da zona de conforto. E este é o principal obstáculo. Ok, muito obrigada, professor Carlos Brito. Realmente inovar é um processo que implica muito trabalho, muita dedicação, portanto recursos humanos, técnicos e financeiros, e nesse sentido eu perguntaria ao colega Pierre Quintaneiro de que forma é que os instrumentos fiscais e financeiros disponíveis no âmbito da investigação, desenvolvimento e inovação podem potenciar a inovação no setor dos vinhos. Obrigado, Ana. De facto, tenho que concordar contigo que inovar implica investimento, desde logo de tempo, por parte dos colaboradores e toda a gente que participa no processo de inovação. O dinheiro por parte da empresa, obviamente, desde logo porque esse tempo é dinheiro, não é? Nas empresas é o especialmente. E depois, obviamente, todos os recursos que sejam investidos por parte da empresa neste processo de investigação e desenvolvimento tecnológico. Obviamente, no contexto português, existem alguns apoios para as empresas inovarem, ou de certa forma, para as empresas desenvolverem investigação e desenvolvimento na procura de novas soluções. Portanto, e o que é que significa aqui a investigação e desenvolvimento tecnológico? A investigação e desenvolvimento pressupõe que as empresas façam desenvolvimentos experimentais, ou seja, através de processos de tentativa e erro, de testes e ensaios, ou até teóricos, na parte da pesquisa, de forma a chegar a determinadas inovações que permitam à sua empresa crescer e ir mais além, por assim dizer. Neste contexto, surge aqui o CIFID, não é? Que é um benefício fiscal. O CIFID, aliás, a sigla significa Sistema de Incentivos Fiscais à Ideia Empresarial, e surge neste contexto, no contexto português, como um benefício fiscal que permite às empresas otimizarem basicamente este investimento em ID. Portanto, e pegando aqui um bocadinho na questão dos vinhos, o que é que se pode considerar a parte de investigação no setor dos vinhos? Isto em termos de exemplos também para as pessoas lá em casa terem alguma noção de alguns projetos que são considerados neste benefício fiscal. Por exemplo, o desenvolvimento de vinhos com castas diferentes das que são habituais, por exemplo, novas misturas, vinhos monovarietais, com uma casta diferente da utilizada, ou, por exemplo, não sejam comuns na atividade. Por exemplo, uma empresa que faça vinhos tintos, passar a fazer vinhos rosé, vinhos vermouth, nesse âmbito. Temos, por exemplo, o exemplo dos vinhos biológicos, que agora está muito, muito em voga, não é? Por exemplo, a utilização de castas, que normalmente são utilizadas em determinados tipos de vinhos e utilizados para fazer outro tipo de bebidas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da questão dos espumantes. Mesmo na própria georreferenciação das vinhas, a parte da valorização e preservação, por exemplo, de vinhas velhas ou castas que sejam subutilizadas em determinada região, ou estudo, por exemplo, de novas técnicas de envelhecimento de bebidas, como, por exemplo, utilizar bebidas como um gin, envelhecê-los, por exemplo, em cascos de vinho do Porto. É um dos exemplos que pode ser considerado. Também aqui estávamos a falar ao início muito da questão de inovação do produto ou do processo, mesmo que não seja absolutamente na parte do produto. Por exemplo, muitas das vezes este é um exemplo usado em outras questões de investigação e desenvolvimento tecnológico. Eventualmente, se uma empresa tiver a desenvolver um software que seja completamente disruptivo ou no mercado, ou qualquer coisa que não exista, por simplesmente, e que seja ao nível do setor uma completa inovação, uma coisa disruptiva, ele pode também ser considerado. Basicamente, aqui para entendermos o conceito, qualquer atividade que a empresa desenvolva e que saia basicamente da sua produção standard, rotineira e habitual, pode ser sempre avaliada e perceber se potencialmente pode ou não ser enquadrada aqui no CIFID. Agora vocês perguntam, quais são as despesas elegíveis na questão do CIFID? Desde logo, o CIFID valoriza muito o tempo gasto e, como tal, as despesas com pessoal afetas atividades de ID. Neste caso deve ser o mínimo nível 4, ou seja, o ensino secundário profissional, e esta é normalmente a fatia mais
mais relevante. Aqui queria fazer também um ponto de contacto, que é, neste caso das pessoas, do pessoal afeta às atividades de ID, os doutorados são majorados em 120%. Portanto, isto é também um incentivo às empresas que incorporem nos seus quadros a pessoas que façam esse tipo que tenham esse tipo de formação. Depois temos despesas de funcionamento, que pode ir até um máximo de 55% das despesas com pessoal, e aqui podem-se incluir alguns gastos que as empresas tenham, nomeadamente a nível de materiais. Pode também ser enquadrado aqui pessoal que não tem um nível 4 e que também participe no processo de investigação e desenvolvimento. Temos também as despesas relativas à contratação de atividades a entidades como idóneas em ID, portanto, qualquer tipo de contratação de atividades a estas matérias, a estas entidades. A aquisição de ativos fixos tangíveis, na proporção em que esses ativos são afetos exatamente aqui à realização de atividades de ID. Depois temos custos de aquisição, registro, manutenção de patentes, despesa com participação de dirigentes e quadros na gestão de instituições de ID, despesas com auditorias e participação sobre o capital de instituições de ID e contribuições para fundos de investimento. E agora vamos aqui à questão do cálculo. O CIFID tem uma taxa base de 32,5%, ou seja, esta é uma taxa que todas as empresas têm. E depois tem uma taxa incremental de 50%, que basicamente essa taxa incremental calcula-se da seguinte forma: é 50% do aumento da despesa num determinado ano face à média dos 2 anos anteriores. Ou seja, esta taxa incremental tem um máximo de 1,5 milhão. Ou seja, o que é que isto significa? Para uma empresa que esteja pelo primeiro ano a fazer o CIFID, a candidatar-se ao CIFID, tem a taxa máxima, não é? Os 82,5% dos custos. Por hipótese, se uma empresa tiver com despesas de ID, por exemplo, 100.000 euros, e se o primeiro ano a empresa se candidata, a taxa de apoio é 82,5%, o benefício fiscal previsto é de 82.500 euros. Uma vez que se trata de um benefício fiscal, isto é sujeito à candidatura, o benefício fiscal, uma vez que é aprovado, a empresa tem direito ao benefício fiscal a deduzir ao IRC. Este benefício fiscal tem outra coisa interessante, que é o crédito fiscal. Ou seja, este benefício fiscal, para além de ser utilizado no ano, se a empresa não tiver IRC suficiente, pode utilizá-lo nos 8 anos seguintes. Por exemplo, uma empresa que tenha 100.000 euros de IRC para pagar, se utilizar esta dedução de 82.500 euros neste exemplo, só paga os 17.500. Pelo contrário, se a empresa tiver 50.000 euros de IRC a pagar, ou seja, não vai conseguir absorver todo o valor do benefício fiscal, fica com 32.500 euros em crédito fiscal durante os 8 anos. Eu recordo só que a nível de CIFID, este é um benefício fiscal que carece de aprovação. Normalmente as empresas têm até ao dia 31 de maio para fazer candidatura face ao ano anterior. Ou seja, para candidaturas para este ano, não é? Temos aqui candidaturas até 31 de maio. As empresas que queiram fazer candidatura ao CIFID vai sempre reverter e olhar para o ano anterior. Ou seja, olhar neste momento até 31 de maio de 2021, vamos fazer uma candidatura tendo em conta aquilo que são as despesas de ID do ano de 2020. E, portanto, é um bocadinho esse o racional. Obviamente, em caso pretendam analisar se as atividades ou se o investimento utilizado em ID no ano 2020 pode ou não ser potencialmente elegível, em figura como especialista, obviamente, neste benefício, com uma larga experiência, terá todo o gosto em analisar este apoio convosco, analisá-lo em conjunto, basicamente. Pronto, isto é o CIFID, que é um benefício fiscal a posteriori, ou seja, é olhar para trás e perceber aquilo que se fez em termos de ID e recuperar de alguma forma esta questão, estes custos que a empresa teve. Mas mais do que isso, também existem outros meios de otimização da ID nas empresas. Desde logo, no programa de quadros que está a terminar, Portugal 2020, existiam duas modalidades principais. Portanto, tínhamos por um lado os projetos de IDT individuais, nos quais as empresas podem recorrer à subcontratação de entidades do sistema científico ou tecnológico, mas também haveria casos de projetos de IDT em copromoção, em que era feita aqui basicamente uma parceria com essas entidades ou outras entidades do mesmo setor, dependendo obviamente do projeto.
uma vez que estamos aqui numa fase de transição de quadro, os apoios podem de alguma forma mudar num ponto ou outro, mas acreditamos que o racional irá ser muito dentro deste género e, portanto, mais uma vez estamos aqui prontos para apoiar as empresas, especialmente neste caso as empresas do setor dos vinhos, a analisar as atividades de ID e as atividades que têm normalmente para perceber se podem se enquadrar aqui neste benefício fiscal, que é sempre um meio de otimização financeira e fiscal. Obrigado. Ok, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, Pierre. E agora, relativamente a uma questão que o Pierre referiu, realmente que o CIFID prevê a majoração das despesas com doutorados afeitos à atividade IDEA. Eu não sei se o professor Carlos Brito quer fazer alguma nota relativamente a isto, porque realmente há pouco referiu que um dos obstáculos que as empresas deste setor atravessam é o facto de não terem, no fundo, recursos humanos qualificados ou competentes ou com um mindset adequado, não é, para este tipo de abordagem. Sim, eu acho que esse é um aspecto crítico. Até vamos colocar isto da seguinte maneira. A grande fonte para alimentar a inovação de uma forma sustentável é a investigação e desenvolvimento. Pois eu preciso do tal espírito empreendedor, mas isso é algo que tem a ver com a cultura e a maneira de estar das pessoas. Tem a ver também um bocadinho com criatividade, que há momentos de inspiração, mas a inspiração não me resolve tudo. Portanto, a única forma para eu, de um modo sustentável, alimentar a inovação, nomeadamente o Pierre Quintaneiro referiu novas castas, novos tipos de vinhos, etc., é com investigação e desenvolvimento. E aí eu desde já deixo um desafio enorme, que é a ligação às universidades. Até diria, genericamente, a ligação ao meio científico e tecnológico. Há muito conhecimento nas universidades e nós estamos aqui na região norte, mas eu posso falar em todo o país. Aqui na região norte temos excelentes universidades com muita investigação que pode ser e conhecimento que pode e deve ser utilizado na área dos vinhos. E, portanto, esta articulação é absolutamente crucial, até porque também as empresas não têm de investigar tudo. Só têm de buscar o conhecimento que existe e que eventualmente já está produzido. Um aspecto fundamental desta articulação é serem capazes de falar a mesma linguagem. Eu trabalhei e trabalho ainda em gestão universitária, muito nesta ligação das universidades às empresas, e garanto-vos uma coisa. O aspecto mais difícil é a capacidade de as empresas e as universidades dialogarem umas com as outras. As empresas pensam de uma determinada maneira, as universidades têm maneiras de pensar diferente. Pronto. E a última coisa, já agora, que eu quero é que as universidades passem a pensar como as empresas e as empresas passem a pensar como as universidades, porque aí deixávamos de ter empresas e deixávamos de ter universidades. Pronto. Agora, tem de haver abertura para este diálogo e a presença de doutorados nas empresas, em particular nos vinhos, é um fator essencial para o seu desenvolvimento. Porquê? Não porque os doutorados sejam mais inteligentes. O doutorado é tão inteligente como qualquer outra pessoa. Dir-me, mas tem conhecimentos específicos numa determinada área que podem ser importantes. É verdade. Mas mais do que isso, é alguém que fala a mesma linguagem dos professores das universidades. Há alguém que fala a mesma linguagem dos investigadores dos centros de pesquisa, onde as empresas podem ir buscar conhecimento. E facilita imenso o diálogo. Esta, aliás, é um desafio enorme para Portugal. Eu posso dizer aqui que, em Portugal, apenas 3% dos doutorados trabalham em empresas. A média europeia é de 30%. E isso explica um bocadinho alguma dificuldade que nós temos em passar conhecimento do meio científico e tecnológico para o lado das empresas. Eu fico muito satisfeito quando aqui foi realçado todos os apoios que há à contratação de doutorados. Acho que é um passo que muitas empresas, a começar por muitas que nos estão a ouvir, deveriam dar.
Ok, eu agradeço imenso a sua intervenção, professor, e a sua visão e aqui o conselho que deixa a quem nos ouve. Neste ponto da nossa conversa, vamos lançar uma questão para que a audiência responda. A questão é: já alguma vez recorreu ao CIFID para apoiar projetos de ID? Ok, tivemos então já aqui a resposta, pronto, e vemos que realmente 37% da audiência já recorreu ao CIFID para apoiar projetos de ID que desenvolve e 63% nunca utilizou este benefício fiscal, e isto demonstra realmente a importância de estarmos aqui a falar sobre a oportunidade que as empresas deste setor têm em beneficiar deste incentivo fiscal. E neste seguimento eu perguntaria ou pediria à engenheira Teresa Pereira que nos desse o seu testemunho acerca da estratégia de investigação e desenvolvimento da Soalheiro, que entretanto já teve a oportunidade há pouco de nos falar, mas pedia realmente se tivesse aqui mais algum testemunho a acrescentar. Especificamente relativamente à vossa experiência com a candidatura ao CIFID, que nos desse realmente uma indicação de qual é que é o impacto do CIFID no investimento em ID que realizam e se nos podia indicar qual é que é a percentagem de investimento em ID que a Soalheiro faz, a percentagem em termos do volume de negócios da empresa. Ora bem, vou voltar só um bocadinho atrás para pegar, se me permitem, numa coisa que o professor Carlos Brito disse, claro, e que eu acho que é muito relevante. Em termos de implementação de um sistema de investigação, desenvolvimento e inovação e depois candidatura ao CIFID, ou o que for, por qualquer um dos suportes, existe muitíssimo trabalho, é verdade. Muitos obstáculos, nomeadamente se não é uma cultura da empresa, dos responsáveis, das pessoas envolvidas. Isso é uma coisa que tem que vir das pessoas. Claro que muitas vezes as pessoas não estão despertas para isso, mas que existam pelo menos elementos que vão despertando e vendo a vantagem. Dá muito trabalho, mas dá muito mais trabalho termos investigação, desenvolvimento, não estar organizado, não estar sistematizado, não medirmos, não termos benefícios fiscais. Ou seja, tudo bem, saímos da nossa zona de conforto, mas depois no futuro vai-se ver que vamos atingir até outros patamares e outros objetivos que no início nem imaginávamos atingir. E dando o exemplo aqui, claro, estou em nome do Soalheiro e é o exemplo que estamos aqui que eu posso falar. O ID, como há bocado eu estava a dizer, está a estruturar, digamos, está a documentar, a impulsionar e a impossibilitar que não se tomem determinadas medidas e se pare as áreas fundamentais estratégicas da empresa, que é a sustentabilidade económica, ambiental e social. Temos projetos sociais no âmbito do ID. Temos um projeto que é o projeto Germinar, é social. Há bocado falei de Clube dos Produtores, mas este aqui é mesmo plantação de vinha com pessoas que têm determinadas dificuldades e não têm determinadas apetências, mas que estão integradas no campo e estão a trabalhar a tempo inteiro. Quer dizer, fizemos essa parceria. Outra das vantagens gigantesca é o contacto realmente com as universidades, investigadores, o alargar termos outras pessoas a trabalharem connosco ou seja, são inputs externos que olham como é que nós estamos, como é que as coisas podem melhorar. É muito bom, nós temos com a Universidade de Minho, temos com a Universidade Católica, temos com o IPVC, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e agora, desculpa-me, posso estar a esquecer de algumas, só para dar assim aqui alguns exemplos. A mais-valia que existe nas sinergias criadas quando contatamos com outras empresas em parceria
para colocar em prática os nossos projetos e as nossas necessidades e as nossas ideias, nomeadamente a nível, por exemplo, da desinfecção da água ou higienização, desinfecção da linha, ou seja, também no âmbito, olhando para a parte ambiental, usando cada vez menos produtos químicos, quer dizer, isso tudo, não é? Depois está integrado. Ou seja, é difícil, até as coisas estarem organizadas e os responsáveis estarem definidos, porque depois é ir no comboio, e depois vão entrando outras pessoas no comboio, quando terminam a sua viagem saem, temos resultados e depois entram outras, por isso digamos, no fundo é um catalisador de várias áreas da empresa. E acho que sim, a sua observação, professor Carlos Brito, foi muito boa, mas eu queria dar esta chega como experiência prática, no fundo, e não é tudo mar de rosas, mas vamos encontrá-lo. Pronto, tem várias áreas, é muito bom, todo o conhecimento adquirido, por exemplo, por mim, então, é gigantesco, mas até pelos próprios responsáveis, o facto dos colaboradores estarem também envolvidos, mesmo que não sejam responsáveis, são colaboradores, são operadores, mas estão envolvidos, estão motivados, é um catalisador, é um catalisador. Agora, relativamente à pergunta que me fez sobre os projetos financiados de CIFID, nós temos uma relação muito próxima com a F-Iniciativas, aliás, porque até fazemos reuniões quinzenais para acompanhamento dos projetos. Uma das mais-valias também foi, nós tínhamos os projetos de IDI, mesmo não financiados, porque nós temos outros que não são financiados, organizados de uma maneira e, por exemplo, os inputs que nós temos destas reuniões com a F-Iniciativas é que ajudou-nos também a organizar, por exemplo, não é? E olhar para outros aspectos que não olhávamos mesmo nos projetos não financiados, ou seja, a organizar e a melhorar a gestão de toda a informação e organização. Por isso, temos um acompanhamento muito próximo, é verdade, para acompanhar, para serem emitidos os relatórios, os dados necessários, etc. Ou seja, no fundo, alinhamos através da relação que temos convosco e destas reuniões, temos alinhado também e feito inputs nos outros projetos ou ideias, às vezes são pequenas ideias, não se chamam um projeto, são pequenas ideias, mas nós desperdiçamos, mas trabalhamos da mesma forma para depois conseguir medir. Em relação, fez uma pergunta também da percentagem de investimento em IDI. O ano passado nós fizemos peço desculpa, não, em 2019 nós tínhamos um investimento de 1,9% em IDI. Estipulamos em 2020, que foi o ano que foi, atingir 1,5%. Peço desculpa, não tenho dados ainda de dezembro, porque estamos a fechar esses dados, mas até agosto, digamos, fechamos o julho, até agosto tínhamos um investimento de 5,5%, ou seja, ultrapassa largamente o objetivo que tínhamos, a que nos tínhamos proposto. Mas isto também, não é? Vem disso mesmo, os inputs, depois, já agora podemos fazer isto, e se calhar não vamos perder esta oportunidade, porque depois as oportunidades vão surgindo, então vai ser, digamos, um catalisador e, pronto, 5,5%. Em relação à taxa do IRC, também me fez essa pergunta, certo, Ana? A ver se eu não me perco aqui. Sim, exatamente. Pronto. Dos dados que temos aqui, nós com os projetos CIFID, no fundo, baixamos 6%, ou seja, a taxa é de 21%, com o CIFID estamos a 14,5%. Okay. Ou seja, é muito significativo. Exatamente. É muito significativo. Para além pronto, a este nível fiscal é muito significativo, mas depois também traz muitos benefícios, aqueles que eu falei anteriormente, também em termos de operacionalização e gestão de todas as ideias e os inputs todos que existem, e de maneira que para nós é uma coisa muito, muito positiva. Claro que eu estou a falar em nome aqui do Luís, mas como eu estou também muito envolvida. Claro que sim, claro que sim.
Claro que sim, isso é muito importante e agradeço mais uma vez o seu testemunho, que é realmente inspirador Obrigada. para aqueles que nos estejam a ouvir. E eu vou lançar agora uma última questão para os nossos oradores, antes de abrir a discussão aos nossos ouvintes, que é a seguinte: tendo em conta que os vinhos portugueses têm um reconhecimento tão grande, não é, internacionalmente, pela qualidade elevada, como o professor Carlos Brito também já teve a oportunidade de dizer, o que é que consideram que falta para o país exportar mais ou melhor? E começaria, se calhar, pela Teresa, desta vez a engenheira Teresa, se nos pudesse dar a sua opinião. O que é que falta para melhorar? O catalisador que eu estava a falar, acho que sim, porque no fundo o facto de, mesmo que às vezes sejam pequenas ideias, não consigam chegar mesmo a um projeto, ou melhorias a nível do processo relacional, de marketing, de toda a comunicação da empresa e etc. Eu penso que é mesmo este catalisador, olhar e valorizar todos estes aspectos para se conseguir exportar mais. Criar parcerias, que é esta questão de transmissão de conhecimento, a experiência, isso é de um valor incalculável. O conhecimento e a transmissão do mesmo é de um valor incalculável. E claro, depois a absorção desse conhecimento, como é óbvio, não é? E as tais parcerias com universidades, com outras empresas, com operadores turísticos, com restaurantes, quer dizer, nós temos projetos que são vinhos propostos por outras pessoas e nós, no fundo, temos cubas que desenvolvemos com eles, com métodos diferentes, como eles querem. Quer dizer, há vários outros métodos de vinificação, nomeadamente o georgiano, que nós temos um vinho que fizemos isso através de 2 estagiários que estiveram no soalheiro, não é? Pronto, ou seja, aproveitou-se, já que eles eram estagiários e estavam a desenvolver aqueles projetos, não é? Que estavam, no fundo, a fazer aqueles estudos, depois lançar mesmo, lançou-se a marca, a divulgação, a comunicação, para além de toda a vinificação e o acompanhamento todo do próprio produto. Quer dizer, isso tudo são catalisadores, no fundo, e penso que sim, estas parcerias todas que podem ser desenvolvidas, a união também, a troca do conhecimento e esquecer um bocado a questão toda da concorrência. A concorrência é boa para não pararmos, não é? Mas pronto, a concorrência também é um catalisador, mas se for visto um catalisador na área de investigação e desenvolvimento, não é? Todos juntos acho que é possível umas partes, se calhar umas zonas melhorar, ter um impulso maior, outras já estão mais desenvolvidas, se calhar o impacto não vai ser tão grande, mas eu acredito que era muito bom que todas, eu não falo só na área dos vinhos, que muitas das empresas tivessem esta mentalidade, entendessem que a investigação, desenvolvimento e inovação e o facto de estarem atentos aos projetos que existem e aos financiamentos para ser um catalisador da própria economia. Acho que sim. E porque existe também uma valorização, sem dúvida, não é? Por exemplo, o soalheiro, não é? Passamos o ano que passamos, mas postos de trabalho aumentaram. Não é? Quer dizer, depois, em termos sociais e relações com o território e os projetos que existem, nomeadamente, ou no Enotur ou no Clube de Produtores, que foi formado também por impulso do soalheiro, que são os fornecedores das uvas, a fidelizar cada vez mais, só isso em termos sociais, para o ano que passamos, é muito bom, não é? Quer dizer, é uma empresa, atuamos no terreno, não é? Estamos a tentar valorizar o território, por isso tudo, se valorizássemos o território, não só nós, mas todos, em parceria, com experiências, facilitadores uns dos outros, cruzamento de conhecimento e etc., acho que seria, não sei, acho que por aí, todos juntos, era muito bom. Sim, sim, verdade. A união faz a força, não é? Como se diz, Teresa. Muito obrigada. Agora passaria a questão ao professor Carlos Brito. Bom, depois daquilo que a Teresa disse, eu já não tenho nada para dizer. Eu acho, não tenho, acho que falou, tocou em tudo, até tocou na concorrência, que eu subscrevo totalmente. É bom ter concorrência porque nos obriga a ser melhores.
Até por uma coisa, se a concorrência não for interna, ela há de surgir em algum lado e, portanto, eu subscrevo tudo. Eu quase diria, não tenho nada a acrescentar. E não acrescento, vou só realçar uma coisa, que é importante que tudo aquilo que façamos esteja mais a montante na própria investigação, no desenvolvimento do produto, neste caso do vinho, até das próprias massas vínicas, tem a ver com castas, etc. E a acabar nos canais de distribuição, no marketing, na gestão da marca, é preciso que esteja tudo alinhado. É preciso que haja um rumo e que não se mude, digamos, aquilo que é fundamental, as decisões de um ano para o outro, porque aí não há estratégia que resista. E isto aplica-se aos agentes económicos, aplica-se também, eu diria, aos organismos estatais que designadamente regulam o setor e associações de empresas. Ter um rumo. Nós não somos muito bons a ter rumo. Okay. Às vezes são um bocadinho criativos demais. E à força dessa criatividade estão sempre a mudar. E quem muda muitas vezes não chega a nenhum lado. E este é muito importante ter um rumo. Tudo aquilo que a Teresa falou, alinhado, com um rumo. E é isso que às vezes nos falta. Certo. Sim, a definição de uma estratégia, não é, Clara? Pronto. No fundo é isso, é uma estratégia clara. Pronto, é isso mesmo. Ok, muito obrigada, professor. Pierre, passo agora a ti a questão. Eu pegando aqui um bocadinho no que o professor Carlos Brito dizia, que ficou sem muito para dizer depois da intervenção da engenheira Teresa, mais sem dizer fiquei eu depois das duas intervenções, não é? Mas pronto, mas basicamente acho que já foi um bocadinho dito tudo por parte dos meus colegas de painel. Ia só reforçar a questão da inovação, não é? Uma vez estamos aqui no webinar que basicamente se centra de volta deste tema da inovação, portanto, acho que a inovação em qualquer tipo de setores, nos vinhos também, acaba sempre por dar um valor acrescentado aos produtos e, portanto, a partir daí, acho que sempre que se estiver a tentar crescer a nível de novos produtos, novos vinhos, a tentar ir sempre um bocadinho mais além, é sempre uma questão que vai ter impacto. E depois, entrando aqui um bocadinho na área do professor, na questão do marketing, não é? Nós todos reconhecemos, eu falo por mim, que o vinho português tem muita qualidade. O professor ao início falava que por vezes podem estar até a ser baratos mais para o real valor que eles têm. Portanto, se nós de alguma forma conseguirmos chegar a mais mercados, basicamente que mais pessoas conheçam o nosso produto, a qualidade já existe, portanto, acho que depois é um bocadinho mais fácil se todas as pessoas tiverem contacto com os nossos vinhos, essa vertente acaba por ser uma consequência natural, não é? Acho que é um bocadinho por aí. Okay. Já agora, eu vou quebrar aqui o protocolo, mas o Pierre falou numa coisa que eu acho que é fundamental, que é o que é que se entende por qualidade? O que é que se entende por qualidade? Porque os vinhos são um contínuo em que num dos extremos podemos ter um vinho que é vinho. Nós às vezes cá em Portugal temos às vezes alguns preconceitos, é vinho na mesma, que é perfeitamente industrial, que nem sequer tem ano, não é referido ano. Mas isso é vinho, não deixa de ser vinho. E depois temos no outro extremo vinhos que são produzidos em condições únicas e até, por exemplo, apenas surgem em determinado tipo de colheitas que são particularmente, asseguram uma qualidade particularmente elevada. Entre estes dois extremos, tudo isto é vinho, ok? Obviamente que aquilo, quando eu falo de qualidade num vinho que está no extremo, no premium, não é a mesma qualidade cá em baixo. Um premium é quase uma obra de arte. Um vinho, diria, mais industrial, é um vinho em que a qualidade se mede fundamentalmente em termos daquilo que os clientes querem. Eu não vou citar marcas.
não vou citar nenhuma marca, mas se eu tenho um vinho de preço baixo, em que não põe sequer ano, produz em grande quantidade, produzir um vinho de qualidade para esse segmento é saber exatamente aquilo que os clientes querem e oferecer-lhes. No outro extremo, eu posso me dar ao luxo de não fazer isso. Porque aí já não estou a falar de um produto industrial, estou a falar de uma obra de arte. Está bem? E depois tem todas as situações intermédias. Ok, muito obrigada a todos pelas vossas visões. Vou agora abrir o espaço para perguntas que os nossos ouvintes nos colocaram e tenho já aqui uma primeira questão que vou dirigir ao colega Pierre, que é da Cátia Silva, que pergunta se a inovação ao nível da garrafa é contemplada na aplicação do CIFID. Obrigado, Ana. Bom, respondendo aqui à questão, basicamente o que é contemplado a nível de CIFID são processos de investigação e desenvolvimento de novas soluções. Já chegámos aí um bocadinho a todos esses pontos. A parte da garrafa acaba por ser uma inovação a nível da marca, do design, e portanto não se enquadra bem nestes parâmetros que o CIFID pretende. O que o CIFID pretende é que sejam recompensados desenvolvimentos que sejam disruptivos para a empresa, disruptivos para o setor, disruptivos em termos de produto. Obviamente podemos estar a falar de uma inovação completamente estratosférica, por assim dizer, mas eu diria que no comum, naquilo que estamos a falar da parte do design, não é considerada aqui uma despesa elegível ou não tem tanto potencial como outras atividades. Ok, Pierre, muito obrigada. E sigo agora com uma questão do Jaime Silva para o professor Carlos Brito, que questiona qual pensa ser a tendência de consumo após a pandemia e se as exportações vão retomar. Ora bem, eu admito que a pergunta se refere à área dos vinhos. As informações que eu tenho é que há empresas em que o negócio está a correr muito bem. Portanto, eu diria que depende um pouco do ponto de venda. Aqueles vinhos que são vendidos fundamentalmente, ou que eram vendidos fundamentalmente no canal Horeca, estão certamente a sofrer quebra de consumo. Aqueles vinhos que tinham presença, ou até a maioria da presença, era em supermercados, tanto quanto sei, está-se a vender mais. Porque as pessoas estão em casa, não vão guiar e vão bebendo. Até por uma coisa. A diferença de preço entre o canal Horeca e uma grande superfície em Portugal é grande, mas no estrangeiro é enorme. Se for a Inglaterra, pelo preço de uma garrafa num supermercado, eu compro 4 ou 5 iguais, desculpem, pelo preço de uma no restaurante, eu compro 4 ou 5 no supermercado. E, portanto, é muito aliciante beber vinho em casa e estar confinado. Portanto, isto só para dizer, sei de empresas que estão a ter, de vinhos estão a ter quebras, mas nem todas estão. Quanto ao futuro, não sei como é que vai ser o futuro, mas uma coisa é verdade. Não vai ser igual àquilo que nós conhecíamos há um ano. Ok, muito obrigada pela sua visão, professor. Tenho agora aqui uma questão do Mário Sousa para a engenheira Teresa Pereira, que no fundo ela já há pouco foi respondendo, mas pode agora reforçar, que é qual o impacto da pandemia na estratégia de inovação da Soalheiro? No fundo, há pouco a Teresa disse-nos que até superaram largamente aquilo que era o objetivo em inovação da empresa, não é? O indicador. Sim. Sem querer falar então no indicador que já falei, não é? Há bocado que nós tínhamos uma meta de 1,5 de investimento na área do IDI e tivemos 5,5. O impacto da pandemia também nos permitiu, se calhar, neste último ano, ou pelo menos é a sensação que eu tenho. Não sei se o Luís, por exemplo, também ele tem uma visão diferente da minha, todos nós somos diferentes. A sensação que eu tenho é que também foi uma grande oportunidade para nos organizarmos internamente, envolver mais as pessoas, porque havia também essa necessidade de... Também nós temos muitos projetos em curso, não é? Nós estamos a acompanhar muitas ideias, o sistema
é muita coisa, tem tido muita coisa. E quando digo muitos projetos, temos para aí 36 em curso, com universidades, internos, desenvolvimento de novas áreas, nomeadamente, por exemplo, nós temos a área das infusões, ou seja, de plantação própria de plantas aromáticas, já estão certificadas, têm certificado bio, e já estamos a começar a transformar. Criamos uma nova unidade, construímos uma nova unidade que está a arrancar agora. Associado ao projeto das infusões, por exemplo, que estamos a arrancar com esta unidade, temos também, uma delas é a parte da lavagem das infusões ou da higienização dessa área, que é uma área mais sensível do que o vinho. E de maneira que também estamos com projetos de desenvolvimento nessa área, em parceria com uma empresa, duas empresas também, que muito provavelmente vai dar mesmo projeto de investigação e desenvolvimento em parceria, porque também não há experiência na nossa área, por isso nós também, não é uma coisa, depois é isso que eu estava a dizer, uma coisa leva à outra. No fundo, penso que houve aqui a oportunidade de organizar-nos mais, as pessoas perceberem que a grande importância que a investigação, desenvolvimento e inovação e todo este conhecimento que é possível tem, e conseguimos desenvolver mais transversalmente todas as pessoas da empresa e as parcerias que também estabelecemos, porque se contatamos uma empresa, olha, nós precisamos disto, ou uma universidade, ou uma investigação nisto, ou aquilo outro, apresentamos a ideia e não, é muito raro alguém dizer que não alinha. Não é? Percebem? Porque, ou seja, o impacto da pandemia, este ano tivemos vários contactos, eu digo aqui, entre aspas, a maior parte deles até foram à distância, mas as coisas não se deixaram de fazer, não é? Felizmente, nós conseguimos também, com as medidas que tomamos, não parar a produção, não é? Nós estivemos sempre no ativo, por isso, mas acho mas há muita coisa ainda a melhorar, porque, como eu disse, se não me engano, nós temos para aí 36 projetos em curso. Quer dizer, isto é uma quantidade de informação, pessoas envolvidas, parcerias, conhecimento, tudo, acompanhamento, o que corre bem, corre mal, não é? Pronto, por isso tudo, mas acho que foi a maior vantagem mesmo, se calhar, foi investimos mais no IDI, também organização. Foi, ou as pessoas também acordaram um bocadinho, olha, se continuarmos como éramos, se calhar não chegamos lá, não é? Que agora, não é? Agora as coisas estão um bocadinho mais assim, vão voltar a estar e vamos voltar a ter um mercado, maiores turistas, por exemplo, em termos do canal Eureka e etc, que é muito, muito importante e relevante. Não será no imediato, mas o caminho já está a ser preparado e aconselho vivamente as empresas a fazerem esse caminho, a prepararem-se, terem rasgo e, e aos colaboradores que não são responsáveis ou que não são gestores, que nunca desistam de ir desafiando. Nunca desistam. Muito bem, Teresa. Muito obrigada pelo seu testemunho. Entretanto, temos aqui outra questão para o colega Pierre, da Alice Gonçalves, que pergunta qual a metodologia de trabalho da F Iniciativas e como se processa o seu contributo. Certo, obrigado uma vez mais. Pronto, primeira coisa que normalmente fazemos é perceber junto da empresa, não é? Uma reunião exploratória para perceber se as atividades da empresa se enquadram e têm potencial para aquilo que é uma candidatura ao CIFID, por perceber um bocadinho há pouco se a inovação é de nível mais da garrafa ou se é mesmo a nível do próprio vinho, perceber primeiro exploratoriamente perceber se tem ou não potencial e uma vez que se identifica o potencial é feito um trabalho conjunto entre a FI e a empresa em questão, não é? Em que basicamente tem uma vertente, o CIFI tem uma vertente por um lado técnica, que é na parte de descrição dos projetos, descrever basicamente os processos de investigação e desenvolvimento que a empresa teve,
perceber o que é enquadrável, os custos, pronto, tudo isso. Falei aqui nos custos, os custos não entram na parte técnica, depois os custos entram na segunda parte, que é a parte financeira, em que vamos avaliar, tendo em conta aquilo que foram os custos, as pessoas alocadas, as pessoas que podem ser consideradas para a questão da investigação e desenvolvimento tecnológico, que podem ser afetas aos projetos, e portanto o processo desempenha-se dessa forma. Até o momento em que temos uma candidatura pronta a ser submetida, a candidatura é submetida e depois aguardamos a aprovação. E é um bocadinho este o nosso contributo na realização da candidatura. Eu acredito que aqui a mais-valia da EFI, para além da grande experiência que tem no setor, isso é um facto. Já trabalhamos com muitas e boas referências nesta área dos vinhos, e portanto já temos algum conhecimento, às vezes até para identificar aquilo que às vezes as empresas pensam que sejam atividades rotineiras, o que é que pode ter ou não potencial para ser enquadrado como uma possível inovação, não é? E portanto acho que o contributo da FI aqui pode acrescentar, e portanto estamos disponíveis, obviamente, para avaliar qualquer questão que alguma empresa tenha neste sentido, para perceber, ok, o que nós temos aqui pode ser considerado investigação e desenvolvimento tecnológico, de que forma é que nós podemos aqui explorar mais esta vertente da nossa empresa. Pronto, o nosso objetivo é um bocado trabalhar em parceria, como tem acontecido com a Soalheiro, e tão bons resultados têm dado. Ok, Pierre, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, e eu vou dar por encerrada esta sessão, uma vez que já nos alongamos para além daquilo que tínhamos planeado, mas obviamente que foi extremamente proveitosa, e os oradores que tivemos aqui realmente deram aqui contributos muito bons, fantásticos mesmo para este debate. Agradeço a participação do professor Carlos Brito, da engenheira Teresa Pereira e do colega Pierre Quintaneiro. Agradecer também aos ouvintes por se terem juntado neste brinde à inovação. Aproveito aqui para dar duas notas. A primeira é que na próxima quarta-feira, dia 3 de fevereiro, às 15, vamos explicar o novo programa de apoio à produção nacional. Esta sessão vai contar com a parceria da InfraSpeak e poderá realizar a sua inscrição no link que se encontra aqui no chat. Receberão também um questionário acerca da qualidade deste webinar, para o qual solicitamos a vossa resposta. Tal como o Pierre indicou, a EFI Group encontra-se obviamente ao vosso dispor para o esclarecimento de qualquer questão que não tenha sido possível abordar aqui neste webinar, e resta-me desejar poder-vos encontrar-vos numa próxima oportunidade, e obviamente desejar a todos muita saúde, que é aquilo que mais se impõe nos tempos em que vivemos. Muito obrigada a todos.